Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Essa é a parte 2 da série de vídeos onde vamos tratar sobre o regulamento da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que regulamenta a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais aos agentes de tratamento de pequeno porte. Então, se você ainda não sabe o que são agentes de tratamento de pequeno porte, tem um vídeo aqui no canal que fala exatamente sobre isso, sobre quem é e quem não é agente de tratamento de pequeno porte. Você pode ir lá ver esse vídeo e depois voltar aqui para dar continuidade ao estudo sobre esse regulamento. Então, o que nós vamos falar hoje será sobre a obrigação dos agentes de tratamento de pequeno porte, ou as obrigações dos agentes de tratamento de pequeno porte. Vamos dar início a essa análise do que tem no regulamento. Mas antes de começar efetivamente o nosso tema, é preciso fazer um parêntese. Dizer inicialmente que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, através desse regulamento, flexibilizou em alguns momentos a forma dos agentes de tratamento de pequeno porte, ou seja, das pequenas empresas, de materializar e cumprir algumas obrigações que são exigidas na LGPD, mas a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais não fez, nem poderia fazer, nem nunca fará, é mitigar os princípios da LGPD. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais é uma lei extremamente principiológica e seus princípios ecoam, e é visível isso nas normas da LGPD. Então, esse é o primeiro parênteses, esse é o primeiro ponto de atenção, que os princípios da LGPD eles continuam valendo, embora, em alguns momentos, repito, a forma de atender a esses princípios para as pequenas empresas é que será flexibilizada. Então, existem dois princípios que são de extrema importância e são pilares do direito à proteção de dados pessoais. Eu não falo nem da LGPD em si, mas do direito à proteção de dados pessoais, que são os princípios da transparência e o princípio do livre acesso. O princípio da transparência, ele garante aos titulares dos dados pessoais informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre o tratamento de seus dados e sobre a realização do tratamento dos seus dados pessoais e os respectivos agentes de tratamento, claro, com aquela ressalva de que, observados os segredos comerciais e industriais das empresas, mas garante ao titular dos dados pessoais essas informações. O princípio do livre acesso, ele garante aos titulares a consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento de seus dados pessoais, bem como sobre a integralidade desses mesmos dados. Então, são pilares da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, são pilares do direito à proteção de dados pessoais, esses dois princípios, porque ambos se complementam e obviamente, eles não podem ser flexibilizados e a pequena empresa não pode escolher se vai ou se não vai cumpri-los. O cumprimento ele é obrigatório. Agora, iniciando o tema do nosso vídeo sobre as obrigações dos agentes de tratamento de pequeno porte e fazendo o gancho com o que nós acabamos de falar, é que o atendimento ao princípio da transparência e ao princípio do livre acesso consta no regulamento. Tanto é que a primeira obrigação que o regulamento diz que os agentes de tratamento de pequeno porte têm é de disponibilizar as informações sobre o tratamento de dados pessoais e atender à requisição dos titulares. Então, veja, disponibilizar as informações está atendendo o princípio da transparência e atender às requisições dos titulares ao princípio do livre acesso. Então veja que não houve flexibilização para o cumprimento dos princípios, mas a maneira como os agentes de tratamento de pequeno porte vão realizar é que estão espelhados lá, estabelecidos e dispostos no regulamento
da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Então, como é que esses agentes de tratamento de pequeno porte vão disponibilizar essas informações e como é que eles vão atender a essas requisições dos titulares dos dados pessoais? Então, o primeiro ponto, a primeira pergunta é qual forma deve ser utilizada para atender essas duas obrigações que constam no regulamento, que constam na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, o que foi que o regulamento trouxe? O regulamento diz o seguinte, que a forma ou as formas que podem ser utilizadas, que as pequenas empresas, que os agentes de tratamento de pequeno porte podem utilizar, são a forma impressa, a forma eletrônica e o que é que inova o regulamento? O regulamento diz, por outros meios, claro, desde que você cumpra e cumpra com o que diz dos princípios e respeite os direitos dos titulares dos dados pessoais. Mas um ponto que deve ser alertado e que merece atenção é que o regulamento, embora diga que outros meios possam ser utilizados, e quando diz outros meios, desde que você não causa obstáculos aos direitos dos titulares dos dados pessoais, eu entendo, por exemplo, que a forma oral ela poderia ser utilizada. Mas todas as vezes que se forem utilizar outros meios que não sejam o meio impresso e o meio eletrônico, a empresa deve levar em consideração que o ônus de comprovar que cumpriu e que respondeu aos titulares, que cumpriu com os princípios e que respondeu aos titulares dos dados pessoais é da empresa. Então, embora exista uma flexibilização aqui da forma como vai ser cumprida a disponibilização das informações aos titulares dos dados sobre o tratamento de seus dados, é preciso a empresa ter atenção com relação à comprovação de que cumpriu com esta obrigação. Então, e só para fazer o contraponto, o que a LGPD diz sobre disponibilizar informações e atender às requisições dos titulares dos dados pessoais é que pode ser tanto por meio eletrônico como sob a forma impressa. Então, a LGPD ela não flexibilizou, não diz por outros meios, não, ela utilizou dois pontos principais, duas formas principais, que é a eletrônica e a impressa. Então, o seguinte ponto seria qual é o conteúdo das informações que devem ser dadas aos titulares dos dados pessoais. Bom, os titulares dos dados pessoais, quando querem informações sobre o tratamento dos seus dados ou quando querem requisitar o exercício de algum dos seus direitos, deve fazer de forma expressa. Né? Então, a depender do que o titular requer, é que vai haver a disponibilização das informações dos agentes de tratamento de dados pessoais de pequeno porte. Agora, um ponto deve chamar atenção para as empresas, para essas pequenas empresas. É que algumas informações, elas devem e são obrigatórias, devem ser dadas aos titulares dos dados pessoais, independentemente da sua requisição. Isso não muda. Quando houver tratamento de dados pessoais, deve ser facilitada a informação aos titulares dos dados de algumas informações, independentemente de requisição do titular dos dados. E o fato dessas informações, tanto é que existem as políticas de privacidade, e o fato dessas informações estarem expostas, não quer dizer que os titulares dos dados pessoais não possam requerê-las especificamente para o seu caso concreto. E toda e qualquer requisição, claro, que não seja esdrúxula, que não seja impossível responder, elas devem ser atendidas. Né? O princípio é que se atenda. A exceção é o não atendimento.
Então, a própria LGPD já traz o conteúdo dessa informação aos titulares dos dados pessoais. Que conteúdo é esse? Qual a finalidade? A informação sobre a finalidade do tratamento, a informação sobre forma e duração e os direitos dos titulares dos dados pessoais, as informações sobre a identificação de contato, identificação e informações de contato do controlador também devem ser repassadas aos titulares dos dados pessoais, informações sobre o compartilhamento de dados pelo controlador e a finalidade desse compartilhamento, informações sobre a responsabilidade dos agentes que realizarão o tratamento de dados, e aqui são só algumas, não estão todas as informações, o conteúdo que deve ser disponibilizado aos titulares, mas estão as principais. A confirmação, e essa aqui importantíssima, a confirmação da existência de tratamento de dados pessoais dos titulares. E aqui eu quero fazer um parênteses. O titular dos dados pessoais, ele tem direito a pedir essa confirmação e é obrigação também dos agentes de tratamento de pequeno porte de responder a essa requisição, a esse pedido, se for solicitado pelo titular dos dados pessoais. Tanto a confirmação da existência de tratamento, ou seja, eu não sei se você está, eu, titular dos dados, não sei se você, pequena empresa, está tratando ou não dados pessoais sobre a minha pessoa. Então, eu tenho o direito de me dirigir até essa pequena empresa, ou grande empresa, ou média, e aqui não há distinção, nem o regulamento fez nenhuma distinção sobre isso, e pedir, eu, titular dos dados, a confirmação da existência de tratamento de dados pessoais sobre, claro, sobre a minha pessoa. Também, uma vez existindo, uma vez sendo confirmada a existência de tratamento, eu posso requerer o acesso a esses dados. Além dessas informações, o titular dos dados pessoais pode pedir informações sobre as entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso compartilhado dos dados pessoais. Ainda pode pedir informações sobre a possibilidade, não sobre quais as consequências sobre a negativa do consentimento quando o tratamento dos dados pessoais necessitar do consentimento do titular dos dados. Então, todas essas informações, elas são direito dos titulares dos dados pessoais, elas podem ser requeridas e muitas delas aqui devem ser dadas antes mesmo do início do tratamento dos dados pessoais. Devem estar em local fácil e acessível aos titulares dos dados pessoais e isso não mudou. Até aí, até este ponto, a única coisa que muda é que o regulamento permite que sejam utilizadas outras formas para se comunicar com os titulares dos dados pessoais, que não seja a forma impressa e a forma eletrônica, mas fazendo já aquele parênteses de que essa forma deve ser necessariamente comprovada para a segurança da própria empresa. Né? Uma outra inovação que o regulamento traz é a possibilidade de que os agentes de tratamento de pequeno porte se organizem por meio de entidade de representação de sua atividade. E essa organização ela pode ser feita através de pessoas jurídicas ou de pessoas naturais. E aqui um parênteses, porque eu acredito que nesse ponto se abre um nicho de trabalho, um nicho profissional que é interessante para os advogados ou bacharéis em direito ou em segurança da informação, né, que queiram, ou outros também, outros profissionais que trabalhem com o direito à proteção de dados pessoais. Né? Mas qual é a finalidade dessas entidades? Negociar, mediar ou conciliar os conflitos que naturalmente possam existir entre as empresas e os titulares dos dados pessoais no tratamento de seus dados. Agora, uma questão importante é que as ATPs que realizam tratamento de alto risco podem se organizar também por meio dessas entidades de representação, o que para mim me parece muito perigoso.
Bom, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, chegaram até aqui, se inscrevam no canal, me sigam nas redes sociais e nos vemos na próxima.